Quem me conhece sabe. Sabe que eu posso levar cadeirada. Sabe que eu posso tomar pancada. Sabe que eu posso levar mordida. Sabe que eu posso ser ameaçado de morte. Não, irmão. Sabe que eu posso ter uma camisa que eu gostava muito, rasgada. Mas quem me conhece sabe que eu jamais me furto da verdade. A verdade é implacável. E todos os mentirosos pagarão e pagarão muito caro. Imagine que você entra em uma loja de materiais de construção para requerir um pedido que você havia realizado há dias atrás. Atraso na entrega? Problema com o produto? Não sei, mas você entra e tenta falar com a gerente. A gerente te reconhece de outros carnavais e ela então, sabendo da sua postura ideológica, a qual lado o espectro político ou a qual mensagem você divulga nas redes sociais, ela entende que tem que chamar a polícia para lidar com você. Então começa uma discussão acalorada, você achando aquele tratamento absurdo e ela insistindo que você é o inimigo ali, o causador ali. Ou melhor, que irá causar só pelo fato de você ser de um espectro político diferente e ter opiniões fortes, duras. Enfim, ela te reconheceu, você é o vilão. Você fica indignado com o mau atendimento, com o absurdo que é ser pré-julgado pela sua imagem pública ou opinião pessoal ou opiniões políticas, se recusa a sair do estabelecimento até receber um tratamento digno, e então começa a ser ameaçado por essa gerente, coagido por essa gerente e agredido por essa gerente. Objetos são tacados em você. Feridas físicas como arranhões, tapas e mordidas. Até mesmo ameaças à vida são proferidas a você. Mas tudo bem, você foi acompanhado. Tem um amigo seu gravando tudo, registrando que você, na verdade, estava se defendendo. E quando confrontou fisicamente a gerente mulher, você simplesmente afastou-a e protegendo o seu corpo e a sua integridade física até que as autoridades chegassem. Tenho a gravação, tenho testemunhas, a polícia virá e, bem, tudo vai ser esclarecido. Corpo de delito, irei autuar essa mulher. Que loucura, me pré-julgar por um posicionamento político e me agredir e tentar me expulsar dessa forma de uma loja? Os policiais chegam, senhores. E o que acontece? Ele, após o corpo de delito, é conduzido à delegacia e na delegacia, na presença de 2 sargentos, ele é conduzido a assinar um documento onde ele também fez parte da agressão. Bom, aí você pensa, calma aí, delegado, doutor, eu não fiz nada. Eu estou aqui como vítima e não como coautor ou agressor de ninguém. Vocês estão criando uma situação para me incriminar? Me prejulgando como um vilão por conta de quê? Infelizmente, senhor, no país da histeria, da divisão ideológica e da perseguição a tudo aquilo que não é progressista ou de esquerda e dessa guerra entre os gêneros que hoje se estabelece na sociedade, nós sabemos o motivo. Ele foi perseguido por estar no espectro político, aspas, errado, e por ser um homem entrando em confronto com uma mulher. Nem a capacidade de se defender hoje pode, devido à radicalização da ideia da ditadura das minorias. Um personagem que soma ser homem, hétero e com pensamentos mais conservadores é visto como um vilão nessa guerra de trincheiras extremamente injusta. Porque uma mulher mal intencionada, sabendo que está sendo filmada, continua insistindo na agressão. É porque ela já internalizou na cabeça dela que ela certamente será vista como a vítima das circunstâncias. Na verdade, ele provocou. Na verdade, o contexto vai diluir a responsabilidade dela e ela sabe que não vai ter nenhuma consequência grave por conta disso. Então ela dobra a aposta, taca barras de ferro, ameaça cortá-lo, o morde, o empurra, o dá tapa, porque numa ideia de eterna vítima, todo ataque ou exagero de uma vítima é justificado pelo contexto ideológico, entende? Como assim uma mulher é capaz de algo tão terrível como esse? Mulheres são a vítima histórica. Ou seja, quando você se coloca como vítima, você consegue, inclusive, justificar uma narrativa de injustiça e até justificar os seus exageros, já que a ideia de reparação, certo? Afinal de contas, o que uma mulher poderia fazer de mal a você? E é aquela clássica frase:
Imagina se não tivesse sido filmado. Imagina se um homem na posição de destaque ou de influência não tivesse pelo menos registrado as conversas, as falas agressivas, ou entrado na delegacia e registrado os áudios dos delegados ou do sargento, colocando: assine aqui. Aí, calma aí, eu li isso aqui, eu sei dos meus direitos. Aqui tá dizendo que se eu assinar, eu vou estar praticamente confessando que sou agressor, quando na verdade a filmagem é o contrário. Pois é, bem-vindo à distopia, à inversão de valores. Isso aqui não se trata de colocar lenha ou fogo em guerra ideológica de homens e mulheres, porque até as mulheres justas, quando percebem o caldeirão de injustiças que tudo isso está começando a manifestar, começa a pensar: caramba, poderia ser o meu irmão, poderia ser o meu pai numa loja de construções, poderia ser o meu filho buscando material para mim. Aí a gerente me reconhece de alguma forma, não vai com a minha cara e acha que tem que ligar para a polícia para lidar com você. E você se recusando a sair até que tenha um tratamento digno, pronto. Você é alvo de uma mente de uma mulher perturbada e ideologizada que sabe que vai sair impune dos seus exageros. No fim dessa história insana, ambos foram para a delegacia. A mulher no seu carro próprio e o homem, que seria a vítima, foi levado através da viatura e ainda passível de cair numa armadilha que, se não soubesse de seus direitos, até por ser advogado, teria assinado a sua sentença. Mais uma vez, imagina se não tivesse sido filmado. A palavra dele contra a dela. Apenas os arranhões do corpo de delito, mas até aí ele já estava praticamente sentenciando o fim de sua carreira política ou como empresário se assinasse o seu nome no documento errado, se não tivesse noção jurídica e de direito. É essa a guerra ideológica que o progressismo quer travar? Essa guerra onde você domina a mídia, informação, não só separando homens e mulheres, né, mas sul e norte, negros e brancos. É essa a ideia? A ideia da ditadura das minorias, onde, se você é uma vítima histórica, dado a minha leitura da realidade, não importa os seus exageros, eu errei tentando acertar. As pessoas sensatas estão gradualmente acordando. Estão de saco cheio porque se colocam no lugar ou conhecem pessoas que jamais fariam isso. Inclusive, as mulheres que pensam refletem o seguinte: para cada falsa acusação, uma verdadeira vítima é crucificada, gastando energia, tempo e dinheiro público em falsa acusação, enquanto a real não está nem perto de ser punida. E essa leitura midiática progressista, que já começa a fazer uma cobertura atacando antes mesmo de levantar os dados e apurar e ser justa de fato, tem uma leitura bem seletiva da realidade. Porque enquanto fica perseguindo influenciadores mais à direita, ou histerias coletivas para vigiar canais sobre masculinidade, achando que isso estaria na ponta, prejudicando as mulheres e fazendo justamente um aumento exponencial do feminicídio, sabe onde realmente está o real feminicídio, vamos colocar assim? Ou até mesmo o discurso misógino e preconceituoso? Nas letras de funk e ostentação de bandidagem. Mas sabemos aqui, e já falamos várias vezes, infelizmente, o feminismo não sobe favela, convenientemente se calando quando é o seu MC favorito falando bobagens sobre mulheres, vida de crime, certo? Coagindo a mente de homens jovens com ambição e a de mulheres com vida fácil. Senta pros cria, ou dá ou desce. Senta pro chefe. Empina na moto do fulano. Enquanto tentam caçar influenciadores mais à direita ou condená-los por suas opiniões, o verdadeiro inimigo, ele sabe onde está. Mas não atacam porque não fazem fogo amigo. Exatamente. Parte dessa galera, dessa patota do proibidão, do discurso misógino, em parte das músicas desses ambientes insalubres da bandidagem, do crime organizado, é também uma espécie de braço armado ou ideológico dessa galerinha. Então eles preferem calar o conservador, o hétero, criar essa narrativa do nós contra eles entre homens e mulheres, destruindo relacionamentos, quebrando famílias, contra o verdadeiro preconceituoso que avança em cima das novinhas, sequer enxerga a punição da lei. E aos políticos mais conservadores ou mais à direita? Até quando vão ficar silenciados? Até quando terão que vir produtores de conteúdo ou influenciadores para fazer o trabalho que vocês deveriam estar fazendo? Que é apontar incongruências, barrar leis enviesadas ou injustas anti-homem e anti-família. É sério?
é preciso que esses políticos mais conservadores sejam menos influencers e mais políticos. Ajam de fato, se mobilizem, porque as vozes dissidentes e que tentam esclarecer e alertar a rapaziada, não só o público masculino, dos males como está hoje, estão pouco a pouco se calando. As páginas caindo, os canais sendo derrubados, sendo cancelados, nomes em listas de cancelamento. Quantos empresários, atletas, fisiculturistas, políticos ou influenciadores mais à direita, mais conservadores, vão ter que cair até essa galera entender: ah, agora sim vamos começar a agir. Longe de discursos radicalistas ou de cliques baratos. Estamos falando aqui de um comportamento justo e sóbrio de pessoas racionais. Porque pouco a pouco, com a mídia na mão de certo grupelho, com a cultura na mão de certo grupelho, com a educação na mão de certo grupelho ali, não só uma cultura de injustiças, mas também uma cultura totalizadora está se alastrando. E mulheres espertinhas e canalhas estão começando a entender como o sistema as favorece. Falsa acusação precisa ser crime agravado. Não só pelos homens de bem, ordeiros na correria, mas também as mulheres que sabem que está rodeada de homens que as protegem e as querem bem. Esses podem ser os futuros acusados. Eu sou Ricardo Tomé, falando e escrevendo pelo Conselho. Até mais, senhores. Vamos pra cima.